Oi, meus amores, tudo bem? Espero que todo mundo esteja ótimo, tá? Hoje eu venho falar de um assunto que eu procurava muito, um dos assuntos, né? De que eu procurava muito quando eu estava fazendo a minha fertilização, quando eu decidi ser doadora de óvulos. E eu quis saber muito em relação a isso, como que era, né? Se alguém já tinha doado, já tinha passado por isso para contar a sua experiência de como foi. E eu não encontrei nenhum vídeo relacionado a isso. Então hoje eu venho falar sobre doação de óvulos e a nova resolução. Hoje em dia tem uma nova resolução para quem é doadora, né, para as doadoras e para as receptoras de óvulos. Então achei um assunto interessante e vim falar sobre esse assunto, de repente pode ser dúvida de alguém também. Eu fiz algumas anotações, claro, para não vir falar qualquer coisa, falar besteira. Então, o que eu vou falar foi o que eu peguei de fóruns, de fatos, certos, no caso, atualizados, sobre essa nova resolução, tá? O que mudou nessa nova resolução? O Conselho Federal de Medicina atualizou recentemente, em abril de 2013, as novas resoluções, né? As novas éticas sobre o procedimento de reprodução assistida. Quando eu fiz a minha última fertilização in vitro, foi em dezembro de 2013, eu já pude participar um pouco disso. Eu me inscrevi para poder participar na primeira clínica, né? Na clínica onde eu fiz, a minha receptora, ela pagava o tratamento e eu só pagava a medicação. Então, qualquer coisa que venha nos ajudar, né, nesse momento tão difícil, já está contando pra gente. Então, lá na clínica onde eu fiz, a minha receptora, ela iria pagar o meu tratamento e eu paguei a medicação. Porém, lá nessa clínica, como se você não tiver a quantidade de óvulos suficiente para você e para ela, você tem que arcar com todas as despesas. Então, isso só é decidido lá no finalzinho. Infelizmente, foi o que aconteceu comigo. Eu não tive quantidade para mim e para ela. E eu tive que opinar. E eu decidi por ficar com todos os óvulos. Mas, infelizmente, não deu certo. Essa resolução começou a valer em abril de 2013. E a minha fertilização foi em dezembro de 2013. Então, eu já pude tentar aproveitar um pouquinho disso. Gente, é super normal que os casais que vão se submeter a um tratamento de fertilização in vitro, de FIV, tenham dúvidas em relação a como né? Várias perguntas, vários questionamentos. E quando esse casal se depara com o diagnóstico de que a mulher não pode fazer o tratamento, fazer a fertilização com os seus próprios óvulos, o tratamento, que já não é fácil, ele ainda fica mais difícil. Não é verdade? Com certeza não é fácil para uma mulher saber que ela não pode gerar um filho dela com o seu próprio óvulo, sendo assim, né? Vamos falar de uma forma grosseira, não é como se fosse um filho dela. Então é o que todo mundo fala, é o que todo mundo julga em relação a isso. Mas a minha opinião, a partir do momento que a mulher tá gerando aquele bebê, esse bebê é dela, tá? Essa é a minha opinião e ponto. A partir do momento pode ser um óvulo doado, pode ser um espermatozoide doado, pode ser um útero transplantado, independente do que for. Se essa mulher estiver gerando esse bebê, esse feto, esse bebê é dela, exclusivamente dela e do marido dela e ponto, tá? A minha opinião. A doação de óvulos é o procedimento realizado dentro da fertilização in vitro, da FIV, para casais onde as mulheres que não possuem mais óvulos para fertilizar, seja por perda de reserva ovariana, seja por retirada cirúrgica dos ovários, seja por qualquer outro motivo, por óvulos envelhecidos, tá? Então, essa doação de óvulos é um procedimento realizado apenas dentro da fertilização in vitro, que pode ser realizado essa função, né, isso tudo, e mulheres que não possuem mais óvulos, não tem mais óvulos, ou não produz, ou não tem mais ovário, por qualquer outro motivo, tá? Normalmente, as doadoras de óvulos são pacientes
que estão se submetendo a um tratamento de FIV e que tenham em quantidade superior ao necessário para a formação adequada da quantidade dos embriões, tá? Então, falei errado, desculpa. Voltando. São pacientes que estão se submetendo a FIV e que tenham até 35 anos. A idade limite para a pessoa, né, para a mulher querer ser doadora de óvulos é até 35 anos, legalmente falando, tá? E essa mulher também produz óvulos de boa qualidade, essa doadora. Para ela ser doadora, ela tem que produzir óvulos de boa qualidade, ela tem que ter uma quantidade de óvulos, uma produção, né, uma quantidade de óvulos a mais nesse tratamento de fertilização, e ela pode ter até 35 anos para ser uma doadora de óvulos. De maneira voluntária, tá? Essas receptoras, elas têm que ter isso em mente. Não é que ela vai chegar e vai pagar... assim, eu acredito que isso pode até acontecer. Acredito, inclusive, que tenha muito disso por aí. A gente aqui não sabe, não é divulgado, mas isso é proibido. Doar óvulos... Doar não, né? Vender óvulos, isso é completamente proibido. E eu sou doadora de óvulos e eu tenho na minha cabeça, né? Quando eu fiz meu segundo tratamento, o primeiro eu não tive essa opção, mas quando eu fiz o meu segundo tratamento de fertilização, que eu pude ser doadora, eu achei muito legal. E assim, eu dou óvulo com o maior carinho do mundo. É como se eu estivesse doando sangue, é como se eu estivesse doando uma vida, né? É um ato de amor. Não é uma coisa visando dinheiro, não é uma coisa financeira, entendeu? É uma forma de ajuda, porque é tão difícil para uma mulher que já tenha qualquer tipo de diagnóstico, que não possa engravidar só com tratamento, tendo seus óvulos, já é difícil. Imagina quem é diagnosticado que não pode ter seu bebê com seu próprio óvulo. Deve ser imensamente mais difícil, né? Tanto para ela quanto para o marido dela, né? Para a vida desse casal. Com certeza não é fácil saber disso tudo. Então, para mim, doar óvulos é como se estivesse doando amor, como se estivesse doando sangue mesmo, vida para aquele casal, alegria, felicidade. É assim que eu penso, e ponto. Não tenho que ficar questionando porque é um filho seu, não é? Não é filho meu, gente. A partir do momento que ela vai gerar, que a minha receptora vai gerar, o filho é dela, e é com todo o amor do mundo que eu venho falar que eu sou doadora, eu não tenho problema algum com isso. Graças a Deus, nem meu marido. No início ele ficou um pouco assim, mas hoje ele já aceita isso de coração. Ele diz que a decisão é minha e acabou. Então, com o meu coração aberto, é que eu sou doadora de óvulos. Eu não tenho problema algum quanto a isso, tá? Vamos voltando. Então, essas mulheres podem doar parte dos óvulos para aquelas mulheres que não os têm. Lógico. Na nova resolução foram mantidos o limite de idade, que são 35 anos para ser doadoras, e o anonimato de todo o processo. E este anonimato é fundamental, tá? A doadora não pode saber para quem ela vai doar e a receptora não pode saber de quem ela está recebendo esses óvulos. Isso é completamente ilegal. Isso é uma forma de proteção, né? Até para a doadora e para a receptora. Isso é muito óbvio. Uma não pode saber da outra. A gente não sabe o futuro, né? A gente não sabe o que a gente vai estar pensando futuramente. A gente não sabe os problemas que isso pode ser gerado, uma conhecendo a outra futuramente. É muito difícil, problemas para a receptora, problemas para a doadora e principalmente para o bebê, né? Para a criança. Então, é melhor que isso fique no anonimato mesmo, e a legislação continua firmando isso, que é legal que você não conheça a sua receptora e que você não conheça a sua doadora, tá? E cabe à equipe médica, dentro dos critérios de responsabilidade e bom senso, é claro, fazer a ponte, digamos assim, entre a doadora e a receptora, cuidando também para que estas tenham a maior semelhança possível. Então, isso fica encarregado da equipe médica
ver se essa doadora tem a maior semelhança possível com essa receptora, né? Para poder não ficar um filho tão diferente dela, para não ficar uma coisa esquisita futuramente. Então, esse cuidado é da equipe médica. A novidade na nova resolução é a possibilidade da doação compartilhada. Eu falei isso no iniciozinho. Onde a doadora, com uma grande produção de óvulo, dentro dos critérios, que também esteja fazendo tratamento, se comprometa a doar parte dos seus óvulos em troca de ajuda financeira nas medicações ou no tratamento, custo este que a receptora assume. Então, como eu falei, na minha clínica onde eu fiz, quem pagava a medicação era eu e quem pagava o tratamento seria a minha receptora. Na segunda clínica que eu fui, depois da minha segunda FIV, que não deu certo, eu fui em uma outra clínica pegar algumas informações com outro médico também, bem conceituado aqui do Rio de Janeiro. E lá já é diferente. A clínica dele, tipo eu, né? Eu sou doadora. Eu vou pagar o tratamento e a minha receptora paga as minhas medicações. Então, se eu for fazer lá novamente, se eu for fazer uma outra fertilização, eu com certeza vou fazer nessa clínica, isso já está decidido. E lá eu não vou pagar a medicação. A minha receptora que ela compra a medicação, leva, eu pego lá e uso a medicação. E um porém também muito legal nessa clínica é que se não der certo, se eu não tiver quantidade suficiente de óvulos para mim e para ela, eu não vou precisar pagar de volta a ela essas medicações. Isso fica de responsabilidade da clínica. A clínica que assume esse custo, então eu não vou ter prejuízo nenhum e nem a minha receptora não vai ter prejuízo nenhum com isso. A clínica já está ciente de que isso acontece algumas vezes no mês e isso é normal, são normas legais dessa clínica. Eu achei isso bem bacana, não é como na outra que um dia antes da punção de retirar o óvulo eu tenho que decidir, se eu não tiver quantidade eu tenho que arrumar o dinheiro para pagar ou simplesmente doar tudo e não fazer a minha fertilização naquele momento. Então isso é um ponto bem legal dessa outra clínica que se eu vou fazer nela, disse pra mim. Então eu fiquei muito feliz com essa novidade, né, dessa clínica, que eu não conhecia isso da outra, não era dessa forma. Certamente esta mudança é muito bem-vinda, né, claro. E vocês sabiam que a procura para doar óvulos é muito maior do que a procura de receptoras? Então, essa nova regra ajudou a diminuir um pouco a espera das receptoras, já que existem muito mais óvulos doados do que pessoas que precisam desses óvulos para fazer a sua fertilização. Porém, a equipe médica fica com uma responsabilidade muito grande em relação à realização desse processo, pois cabe a eles e a resposta, né, do ovário da doadora, lógico, o possível sucesso no tratamento, né, para que exista excelentes condições de sucesso do tratamento, de gravidez, para ambas as partes. A equipe médica fica completamente responsável em relação a isso. E é um grande ato mesmo da equipe fazer essa ponte, fazer toda essa ligação e se responsabilizar para poder estimular o ovário daquela mulher, daquela doadora, para que possa ter a quantidade necessária de óvulos para ela e para doar, né? Então a intenção da equipe médica é sempre o quê? Sucesso para as duas partes, para ambas as partes, de gravidez mesmo, de fato, para a receptora e para a doadora. Isso fica a responsabilidade da equipe médica e da resposta, lógico, dos ovários, né? Do tratamento, da resposta da medicação dessa doadora de óvulos. Outra mudança na legislação muito interessante é quanto à idade limite da mulher para ser receptora de óvulos, que agora foi fixada em 50 anos. Eu não sei, não estava escrito onde eu fiz esse resumo, não estava escrito antes qual era o limite dessa idade da mulher para ser receptora. O importante é que agora foi fixada a idade de receptoras
para até 50 anos. Por quê? Depois dessa idade, o risco para o bebê e para a mãe e para toda a gestação, principalmente, é muito grande. Então, é melhor não correr esse risco. Então, as mulheres que optaram por ter filho mais tarde, elas podem, e que não tenham mais óvulos, né, não conseguem mais, por qualquer motivo, elas podem ser receptoras e tentar gerar o seu filho através da fertilização até 50 anos. Isso é bem bacana, isso é bem interessante e é uma notícia muito bem-vinda para as mulheres aí que não sabem o limite de idade, que tem um pouco de dúvida em relação a isso. Então, até 50 anos é uma idade que eu acredito ser bem legal para as mulheres que desejam ainda engravidar. Bem, foi rapidinho esse vídeo, não foi tão rápido, vai fazer 16 minutos, mas tudo que está lá na nova legislação, nas novas regras, são isso que eu falei, não mudou muita coisa. Então, a idade para a mulher ser uma doadora de óvulos é até 35 anos, uma mulher saudável que tem quantidade boa de óvulos e óvulos saudáveis para doar. E com essa ajuda compartilhada também, né, com essa doação compartilhada, quero dizer. Foi muito bom, porque ajudou mulheres que não tinham condições financeiras para arcar com todo o tratamento a realizar esse sonho, né? Tão gostoso, tão bom de conseguir ter o seu bebê. Porque antes não conseguia pagar tudo por algum motivo, então com essa ajuda da receptora, né? Porque uma ajuda a outra, né? Uma mão lava a outra. Isso é muito bem-vindo, isso é muito legal. E finalizando com esse limite de idade até 50 anos agora fixada, para as mulheres serem receptoras de óvulos. Tá ok? O recado que eu tinha foi dado. Obrigada por você que está aí do outro lado me assistindo. Obrigada a cada inscrito novo. Obrigada aos inscritos antigos. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição o meu Facebook, o meu Instagram e o meu e-mail. Se quiser me adicionar lá, pode ficar à vontade. Se quiser deixar alguma mensagem, pode ficar à vontade. Eu posso não responder na hora, porque a vida é uma correria, mas com certeza depois eu vou olhar, vou te responder. Se quiser conversar comigo, eu estarei de coração aberto para responder o que eu puder e ajudar você no que puder também. Um beijo para você, obrigada por estar aí do outro lado sempre. Fiquem com Deus e tchau, tchau. Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. I fell right through the cracks. Now I'm trying to get back.